No ar, Codificado Podcast, estamos ao vivo? Eu tô atrasado, mas o Codificado tá em cima, hein? Codificado Podcast, versão tecnologia. Pedrão, obrigado, hein? Eu tava aqui em outro setor já. Tava em outra área. Então estamos ao vivo. Tava na academia. É isso aqui? Tá ao vivo. Então beleza. Chegamos, 9h21 horas. Às 21 em ponto, hein? Dessa vez. De novo, quarta-feira, 21 e hoje, 23 de outubro, hein? Tá chegando o Natal, Pedrão. Sério? Já, cara. Eu tenho que comprar panetone. O que você pediu de presente pro Papai Noel? Nesse ano, não tô com nenhuma expectativa, não. Não Nada? vai rolar nada, não. É? Não. Nem um panetonezinho? Não. Deixa pro ano que vem. Aquela cidra gostosa? Cidra não, cara. Cidra Vamos Cerecé. toma boa. É isso aí, Codificado Podcast, versão tecnologia. Mais uma vez aqui, o velho Codificado. E hoje com a gente aqui, Nicolas Chutko. Ah, garoto. Nós fizemos polonês para aprender a falar seu sobrenome. Bem-vindo, Nicolas. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Estou muito emocionado, porque é o primeiro que eu estou fazendo ao vivo, então qualquer coisa me desculpem. Não, Imagina, não tem problema nenhum, cara. Depois que a gente descobriu que você é São Paulino, vai que vai, leve. Você tá acostumado a perder pra gente? Louco. Não era pra falar? Ah, cara, eu acho que você tá, né? Não podia? Não, cara. Pô, Não. São Paulo aqui é meio que... E outra, né? O visitante e tal. né, o visitante tem que cuidar bem. Nicolas, tudo bem, cara? Tudo ótimo, graças Obrigado a aí Deus. pela visita, por ajudar o nosso programa, o nosso podcast, trazendo bastante informação tecnológica. Hoje, tava falando com os meninos ali, a nossa galera que tá por trás da câmera, Wellington, Matheus, que hoje o papo é bem tecnológico mesmo, né, cara? Fala aí, Pedrão. É bem atual, né? Mas assim, pra gente começar, o ideal era posicionar como é que você começou na área de tecnologia? Como é que isso surgiu e como é que foi a sua formação pra gente entrar nos hackers? Bom demais. Eu comecei codificando. Eu me formei em programação, PD na época, né, no FITO lá em Osasco, e não tinha uma formação de cibersegurança na época. Então comecei programando, não sabia que estaria em cibersegurança, depois comecei a montar redes, mas o bom dessa jornada é que me deu uma base bem interessante para entender o encanamento, né, dos sistemas, como funcionam os bancos de dados, como que a internet se conversa, e são por esses meios que os atacantes acabam chegando até os sistemas, chegando até as empresas, né? Aí com o meu amigo Joe, que está assistindo a gente aqui, que já gravou com vocês, a gente montou uma revenda nessa época, era em 2000, se eu não me engano. Foram 2 anos muito bons, 2 anos a gente teve muitos desafios, acabou fechando essa revenda, mas o último produto que a gente revendia lá chamava Aeronport, que era a parte de segurança para e-mail, porque na época o maior problema que a gente tinha era a caixa cheia de spam, o computador um pouco lento por causa do vírus. Não era nada parecido com o que a gente tem hoje, que um ataque cibernético para os negócios da empresa. Né? E aí depois a Cisco comprou a Aeronport, eu comecei a entender um pouco desse mercado internacional, das empresas do Vale do Silício, e me especializei em trazer operações do Vale do Silício e montar no Brasil, sempre através de distribuição e revendas, para a gente não precisar ter um time muito grande e conseguir escalar essa operação. No início foi só Brasil, depois eu tive a oportunidade de trabalhar na América Latina. Depois foi a Zscaler, FireEye, Forescout, 4 anos na Microsoft, foi uma experiência incrível, porque naquela época a Microsoft não era reconhecida como uma empresa forte em cibersegurança. O Satya Nadella, o presidente que entrou, falou, olha, a gente tem que se posicionar e se posicionar muito bem. Muito investimento, e a gente conseguiu mostrar para o mercado que a Microsoft é uma plataforma segura, com privacidade e conformidade. Foi muito bacana. A última foi a Nozomi, que leva a segurança para a área da indústria. Os atacantes, sim, estão atacando a linha de produção, a parte de infraestrutura crítica, né? Impactando o fornecimento de água, de energia, né? E agora em carreira solo. Então agora eu estou atuando em conselhos para ajudar as empresas, né, nessa resiliência à cibernética e agregar valor ao negócio também com IA e outras tecnologias, palestrando e com um podcast também. Agradeço muito essa collab que nós estamos fazendo aqui. O nosso podcast é o Conselho e Conselheiros, que nós convidamos esses conselheiros para nos ajudar a ter esse diálogo, um diálogo propositivo que fale de risco, fale a linguagem do negócio, para ajudar todo mundo que está vindo da área técnica conseguir construir essas pontes, fazer os investimentos corretos e ajudar ali a ter algo propositivo para o negócio. Pô, Pedrão, e aí, hein, cara? Hoje é bala, hein? Tô pensando aqui por onde começa. Cara, começa do início. Boa. Como você surgiu no mundo tecnológico? Quem era o Nicolas
lá atrás, quando começou na escola, a pensar, você já pensava nisso? Não pensava. Eu estudei numa escola Waldorf, Colégio Micael. A pedagogia Waldorf foca muito em desenvolver o ser humano, não só o aluno pelas matérias que estão ali. Então a gente tinha teatro, tinha música, e eu comecei a desenvolver toda essa parte. Então, parte da facilidade que eu tenho de me comunicar tem a ver com teatro. A minha primeira dinâmica de trabalho em grupo foi a orquestra. Como que você coloca 80 pessoas para tocar uma música, né? Tem que estar tudo muito alinhado, afinadinho. Mas aí nós tivemos alguns desafios e eu tive que mudar de escola. Mas minha mãe já teve essa visão e me colocou numa escola técnica. Então, rapidamente eu já saí com uma profissão que eu sugiro para todo mundo. Quem está no mercado de trabalho buscando uma colocação rápida, já ter uma remuneração financeira... E era técnico do quê? É processamento de dados. Processamento de dados. Então tinha na época a eletrônica, tinha a parte de pedagogia também, magistrado, né? Então o pessoal já saiu com uma profissão. Aprendia a programar no MS-DOS. Exato, Clipper, não, era Pascal, COBOL, Clipper tinha, era dessa época. The Basic. Basic não cheguei não, isso aí eu passei. Mas olha que interessante, na escola, a primeira matéria que a gente teve, que era um pouquinho próximo de programação, era lógica de programação. Porque se você tem uma base de lógica de programação boa, não importa a linguagem, você se reinventa ali dentro. Mas eu ia muito bem em lógica de programação e eu não sabia o porquê. Olha a relação que eu fiz depois. Ler uma partitura de música clássica, interpretar as notas e os demais símbolos, não é como se você estivesse programando? Então, na hora que você faz ali, né, iniciar um programa, banco de dados, grava, para mim funcionava muito bem. E eu tinha essa grande facilidade. Tinha outras matérias que eu fui muito mal, mas lógica de programação, comecei com o pé direito. Mas eu achava que ia ser músico e ator, mas não deu muito certo. Ô Nicolas, cara, você tem voz de locutor, bicho. Você viu? Então, Love Songs. Nunca pensou? Já pensei, mas o podcast está indo muito bem e também a parte de entrevistas. Então, eu estou ajudando empresas a gerarem conteúdos para os negócios dela e realmente essa parte de traduzir o complexo para o mais tradicional. Então é isso que tem ajudado a você pegar essa experiência que os conselheiros têm de negócio, de carreira, colocar os desafios de cibersegurança na mesa, junto com o CISO ter um debate, né, frente ao apetite de risco da empresa e todos chegarem numa decisão comum. Porque lembrem, cibersegurança é uma responsabilidade compartilhada. Não é só do responsável de segurança, da responsável de TI. O board, os executivos, os usuários têm que estar com um bom conhecimento, um bom treinamento para evitar que o ataque tenha sucesso. É porque o ataque ele não vem de fora só, ele pode vir de dentro também. Então você tem que se preocupar com as duas pontas, com a equipe interna e com o que vem de fora, é isso? Sem dúvida. Então assim, você imagina antigamente que você tinha os castelos. Você tinha as proteções dos muros lá atrás, né? E quanto mais próximo você chegava do rei, do tesouro, das joias da coroa, você tinha mais segurança, né? Então as empresas usam essa abordagem de você proteger bem o exterior, mas quando você tem ali a informação mais crítica, pesquisa e desenvolvimento, fórmula de produtos, você tem uma segurança maior. Só o que aconteceu? Pandemia, transformação digital, essa superfície de ataque cresceu muito. Então virou um prato cheio para os atacantes. Então ficou mais difícil você proteger esse ambiente descentralizado. Mas concordo com você. A maior preocupação dos CISOs hoje são duas. Primeiro, um insider, que é alguém de dentro da empresa, com o computador da empresa, com acesso na empresa, que vende essa informação. Vende o acesso. Vende o acesso. E com esse acesso você está de cara para o gol. Fica muito mais fácil você pegar a informação e muito difícil para a empresa detectar. Que é um computador da empresa, um acesso da empresa. Então, através de comportamentos, seria uma maneira de identificar. Eu nunca baixei tantos dados num curto espaço de tempo. Eu nunca acessei desse lugar, eu nunca acessei nessa hora. Então, através de comportamentos dá para entender. E um outro que está tirando o sono do pessoal é os terceiros. Então, quando a gente tem um negócio, a gente não consegue hoje operar sozinho. Não. Está muito distribuído, globalizado e parceiros para ajudar a gente a entregar o nosso produto final. Então, se você pega uma empresa de telemarketing, essa empresa deixa de prestar o serviço, quantas empresas ela presta esse serviço? Muitas. Todas elas serão impactadas. Então, essa cadeia de terceiros, se você tem uma maturidade grande, é sua responsabilidade ajudar esses outros parceiros a elevarem a maturidade. O nível de segurança. Senão, vai ser o vetor de ataque. Você vai vir pelo parceiro. Então ele pode vir internamente, pode vir pelo parceiro e como pode vir um ataque normal por fora, né? Exatamente. Tá. Ô Nicolas, rapidinho. Lógico. Só falando, você está falando de invasão, né, de empresas e tal. Esses golpes que também tem hoje em dia, que são os mais comuns, do que o cara clica no celular, uma mensagem por SMS ou por WhatsApp, vocês trabalham também nisso?
Isso também é uma coisa que impacta o serviço de vocês? Antigamente era separado, então tinha uma área de fraude. Então o banco, na hora que olhava fraude, ele olhava alguém roubando caixa eletrônico, alguém pegando um carro forte. Mas as pessoas se expõem muito. Ela pode ir presa, vai explodir o caixa eletrônico, se explode. E aí o que eles descobriram, as facções criminosas? Que se elas entrarem para o digital, elas vão conseguir ter um retorno maior com um risco mais baixo. Eles têm call center hoje. Total, tem empresas muito bem estruturadas para fazer esse trabalho. Pô, então, o Bangu 2 ali é a maior empresa que eu conheço. complicado, né? Complicado. Então, olha só para vocês terem ideia, no ano passado, o cybercrime faturou mais de 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares é a terceira maior economia do mundo. Perde para Estados Unidos e China. Depois tem um outro grupo que é muito complexo, que é o ataque de nações. Uma nação atacando a outra. Quando você está no cybercrime, como é um negócio, é igual a gente tratando de negócio. Ele quer ter um custo baixo, fazer um ataque e ter um retorno maior. Só que quando se fala de nação, não. Tem um negócio chamado soberania nacional. Então, se eu quero pegar e entender essa nação ou tirar algum proveito, eu não vou medir esforço de tempo e de recurso para conseguir chegar no que eu quero. E o terceiro pilar é o hacktivismo. Então, através de alguma motivação política, religiosa, eu não estou alinhado contigo, eu vou pichar a tua página, fazer aquele ataque de negação de serviço para ninguém acessar e N outras coisas, né? Então, são esses três grandes pilares. E como o mundo ficou digital, aquela parte de fraude que era separada, encaixou no digital. Então, qualquer coisa de ataque no mobile bank ou numa loja de varejo digital, o responsável de cibersegurança hoje está pegando essas atribuições também, porque o modus operandi é digital. Pode falar. Nossa. Legal. Não, o papo é legal, né, cara? Agora sim, eu queria saber sobre os países que estão hoje mais atacando, porque a gente tem recebido golpes, cara, parece que tipo da Índia. Os caras mandando um WhatsApp pra você, tipo, dando um golpe, mas você vê que é código de fora do país. Você tem uma informação de qual país que é o país que mais ataca, o que mais sofre, ou ainda não tem essas informações? Tem esses dados, tem relatórios muito interessantes que vocês podem buscar na internet. Tem um da IBM, eu esqueci o nome do relatório agora, mas vocês procurem lá, relatórios de ameaças da IBM. É muito completo. Tem outro da Verizon e tem um outro da Google. A Google comprou a Mandiant. A Mandiant faz um relatório bem interessante, então você consegue entender muito bem como está o ambiente hoje. O Brasil é um dos países que mais sofre ataques, infelizmente. E tem outro lado nosso também, que como os profissionais eles são bem criativos, grandes grupos têm também brasileiros trabalhando lá dentro, que eles têm um conhecimento muito grande, né, e acabam fazendo parte desse processo. Quando a gente fala de ataque de nações, são aquelas nações que estão mais expostas a conflitos políticos. Então, se você olha quem está com mais conflito político, ele está sobre o hacktivismo. O hacktivismo não, o ataque de nação. Então, quando começa uma guerra hoje, ela começa primeiro na internet, lá na Dark Web. Tentando invadir e buscar informação. Ou derrubar. Então, quando teve a guerra da Ucrânia, tiveram uns ataques que eles eram para derrubar serviços. Então, eles queriam atacar as empresas de energia e não queriam roubar nada, queriam desligar tudo. Chegar nas empresas de telecomunicação e desligar tudo. Porque quando você está fragilizado, quando você recebe um ataque... Você não consegue avisar. Não consegue avisar, não consegue ter energia para se proteger, né? Não consegue acionar o corpo de bombeiro, não consegue acionar a polícia. Quer dizer, você não consegue ir para os hospitais, o hospital não tem comunicação. É isso mesmo. Você separa o país. Separa o país. E teve o caso também agora dos pagers, não sei se vocês acompanharam, que Israel fez lá os explosivos dentro do pager. Imagine a complexidade para você pegar, conseguir dentro da cadeia de produção da empresa de pager, você ter pessoas infiltradas, conseguir, né, desviar um explosivo ali dentro e entregar para as pessoas certas. Imagina a complexidade, quanto tempo e dinheiro. Então, isso é o ataque de nação. O ataque mais tradicional, gente, eles vão buscar o que está mais fácil. Porque se você está andando na rua, tem uma casa que não tem portão, não tem cachorro e não tem câmera, o ladrão tende a entrar ali primeiro, né? As outras em casas que tem segurança, que tem a câmera, que tem o cachorro, ele fala, não vou tentar isso agora. Então, enquanto o mercado todo não elevar essa maturidade para a gente conseguir diminuir o número de ataques, eles vão continuar fazendo essas coisas mais básicas mesmo. Tá. Eu pulei uma pergunta, mas eu queria fazer outra. Tá, depois eu volto. Eu fiquei, quando eu li essa matéria do Pager, eu parei assim e falei, cara, o executivo lá, a pessoa que estava com o Pager, ele deixou de usar o celular porque no celular estava sendo hackeado. E aí ele passou a usar o Pager porque ele só recebe uma mensagem. Me liga. E aí ele vai ligar de um fixo, por exemplo. Será que voltou isso? E eu parei
eu não entendi por que page. Entendeu? Ah, tá. Exatamente, para você não ser traqueado, né? Você não ser encontrado. Então, ser localizado. Localizado, essa é a palavra. Quer dizer, na real, ele usa o page para não ser localizado. Isso, então, mas então teve que ser tão complexo que você entrou na cadeia de fornecimento do page, do hardware. E colocou uma bomba ali. Entendeu? Então isso você não vai fazer todo dia. Por isso que o golpe no celular, o golpe no teu e-mail, ele é o tradicional do crime, mas o da nação chega nesse nível de complexidade. Na realidade ali, o cara não usa celular, não usa notebook, porque ele não pode ser encontrado. Isso. Ele só recebe mensagem. Oi, bom dia. Exatamente. Oi, boa noite. E é sobre isso. Exato. E o cara meteu uma bomba ali. Eu não sabia nem... Cara, tô por fora, porque eu não sabia que nem tava usando o pager. Agora, pager. É o mesmo pager? É o mesmo pager mesmo, aquele quadradinho lá que apita quando você manda uma mensagem. Caramba. Uma mensagenzinha. Você imagina vamos lá, o nível de estresse do negócio, o cara fala, cara, os caras estão usando para mandar uma bomba lá. Tá? E tem a ver com segurança, né? Não, sem dúvida. Agora, por exemplo, teve um fato essa semana... ontem, né, terça-feira, que impressionou a gente de novo. Por exemplo, uma grande empresa estatal, aí, empresa mista, né, os hackers entraram e roubaram lá os dados. E vem lá, precisamos de tantos milhões para te devolver isso. E a empresa levantou a bandeirinha e falou, temos o backup, bye bye. Baixou o backup e ficou tudo bem. E eu fiquei surpreso pela empresa e por ter o backup, eu falei, funcionou, tá tudo bem, tá tudo rodando a 1000 por hora. Voltou ao normal, ponto. Isso acontece no mercado corporativo, porque, por exemplo, nós tivemos um exemplo aí algum tempo atrás de uma multinacional, né, no mercado aqui, que fizeram isso e está fora do ar até agora. Tipo, teve que refazer tudo, reconstruir tudo, não tinha backup. Esse ataque é chamado de ransomware. Ele criptografa os dados e pede um resgate, é uma extorsão. Então, esse tipo de ataque é muito complicado, porque assim, ninguém quer pagar e não deve pagar, porque você, no final do dia, está acabando fortalecendo o terrorismo, né? Esse tipo de extorsão não é para acontecer. Mas imagina você, presidente de uma empresa, com tudo parado, você não consegue fornecer o teu serviço, lucro cessante, multas de contratos que você tem para manter aquele fornecimento. Teu backup não funciona. Milhões de usuários. Milhões de usuários. Né? Você não tem um seguro cibernético, não tem nada. E aí? Pode sim chegar no momento que a empresa vai lá e paga. Mais uma vez, olha, a gente não aconselha pagar. Tem que ser muito preventivo. O que eu vou fazer antes? Eu tenho que testar os meus sistemas, proteger eles, fazer o backup, testar o restore, treinar, gente. Quando toca o alarme de incêndio e a gente sabe que tem que ir para a escada de emergência e encontrar um ponto de encontro lá embaixo, a gente sabe disso porque a gente treinou. E na hora que acontecer um ataque cibernético aqui, não é só o pessoal de segurança e TI, o presidente tem que saber como que ele se comunica, como que o board vai ser notificado, tem que passar alguma coisa para a NPD, qual sistema volta antes, a gente contrata um negociador de sequestro cibernético, não contrata, é tudo muito complexo. A certeza que a gente tem se você só for pensar nisso na hora que aconteceu o ataque, você não consegue, dá frio na barriga, dá tremedeira, dá enjoo, então você acaba tendo que pagar, esse é um desafio. Agora, quando você paga, tem que lembrar de uma coisa, pode ser que o teu sistema não volte. Na hora que você pega e criptografa um monte de dados, um monte de sistema ao mesmo tempo... Fracionou tudo. Na hora que você volta a chave e descriptografa, a chance de corromper alguma coisa... Grande. É grande, você não volta a operar. Nesse outro caso que você tinha comentado, tem que tomar muito cuidado. Porque na hora que fala assim, olha, bye bye, voltei o backup, eles podem voltar e falar, voltou o backup? Mas olha aqui, eu tenho uma cópia do teu banco de dados, de todos os seus clientes. Se você não me pagar... Você vai tomar uma multa lá da NPD XYZ, eu vou vender. Então vai lá e me paga, né? Então tem que tomar muito cuidado. Prevenção é o desafio. E só um último dado. Na hora que a empresa passa pelo ataque, o dinheiro aparece, o investimento acontece, as contratações são feitas. O desafio para vocês é como que a gente pode ter essa postura pós-ataque sem ter passado por um ataque? Por que não fez antes? Porque o pessoal acha que é gasto, entendeu? Não, é investimento. Não, assim, não vai ter retorno, mas é investimento. Para você, né, deixar de passar por uma situação dessa, que não é só o branding. Se você está ruim de fluxo de caixa e você fica 2 semanas sem operar, você é um varejo que é muito transacional, será que teu caixa tem fôlego? Não, quebra. Quebra. Chega nesse ponto. Ô Nicolas, vocês já, assim, coisa de filme, né? Vocês já chegaram a ir atrás de um hacker e contratar um profissional desse estilo? Ou vocês acham que esse papo não existe?
Olha só, tem diversos tipos de hackers, né? Então coisa de filme, né? Então, assim, eu brinco Netflix. Mas não é? Tipo, tem um filme que o cara vai lá, pega o cara que tá roubando todo mundo e contrata pro banco, porque esse cara sabe tudo. Ele sabe várias. Vou dar um exemplo bom. Aquele filme Prenda-me Se For Capaz, do Leonardo DiCaprio e do Tom Hanks. Sim. O Tom Hanks foi trabalhar pro FBI depois, né? Tem casos bem notórios desses, mas assim, são bem a minoria. Mas o que eu falo para todo mundo assim, todo mundo tem uma mentalidade, não todo mundo, né? Quem tem essa pegada de tecnologia, corre atrás, estuda, tem uma cabeça de hacker. Eu, quando estava na área de vendas, eu olhava meu plano de compensation, né, o quanto que eu ia ganhar de comissão e tal, eu tentava hackear, porque eu fazia o meu plano direcionado de uma maneira que eu vou ganhar mais comissão, que eu vou ganhar mais bônus, mais acelerador, né? Quando você está numa reunião, está numa situação difícil, você vê várias possibilidades e consegue sair do outro lado. O hacker é exatamente isso. E tem muitos hackers que são do bem, que eles ajudam a identificar essas vulnerabilidades, reportam para a empresa faz a correção, lança as atualizações que aparecem no nosso celular, dos aplicativos, do sistema operacional. Isso é desenvolvido pelo hacker, reportado pelo hacker. Exato, e as empresas que têm essa maturidade têm um programa chamado Bug Bounty, que ela fala, gente, se vocês descobrirem alguma vulnerabilidade, nos reportem, a gente analisa, corrige, além de divulgar e dando atribuição, olha, o Nicolas que descobriu, tem recompensas financeiras. Tem pessoas que a profissão delas é buscar essas vulnerabilidades, reportar e ser compensado. Mas quando você não tem valores, a gente estava até falando aqui dos valores familiares, né, que a gente tem, se de repente isso está um pouco distorcido, o caminho mais rápido para você ganhar dinheiro não é fazer esse processo. Você vai acabar indo por outro lado, onde você vai fazer golpe, vai fazer extorsão, porque 10 trilhões de dólares é dinheiro, hein, gente? Muita grana. Não é perigoso isso, cara? Tipo, o hacker vai lá, ele tá trabalhando nisso, de repente vê uma porta aberta e fala, opa, aqui será que eu conto ou será que eu posso usufruir disso? Todo mundo de boa índole, bom profissional, vai reportar, vai ajudar, às vezes até como consultoria também já fala, olha, eu já corrigi aqui para você, esse é o ideal ser feito. Mas assim, não dá para realmente pensar como todo mundo reagiria numa situação dessa. Aquela questão do insider, imagina, né? Você está dentro da empresa, presta serviço, e aí você foi corrompido e vai deixar a porta aberta de propósito. Gente, quantas linhas de código tem o sistema? Alguns erros já ficam naturalmente. E alguém intencional já deixa uma porta super estratégica aberta, é muito difícil. E é muito difícil você depois acionar isso, né? Processar, ou seja, acionar esse funcionário. Esquece, é muito difícil. Você não tem legislação para isso. E o funcionário você talvez tenha conseguido saber quem que é, mas quando você faz um ataque, normalmente a origem dele, você falou lá dos países, é difícil saber de onde vem. Porque eles estão diversos, atrás de diversos servidores, numa rede criptografada. Né? Também estão em países que não aceitam extradição. Teve um ataque, que esse foi emblemático, da Colonial Pipeline. Eu posso falar o nome porque já é público, né? Era a empresa que fazia fornecimento de combustível na costa dos Estados Unidos, acho que era leste. E aí eles foram atacados, mas eles foram atacados em TI. Não foi que o atacante chegou lá e desligou o fornecimento de energia. Tem ataques bem elaborados que eles conseguem ir lá e mudar a composição da água, né? Tem outros ataques que a gente fala depois. Mas olhando para esse, foi lá, criptografou, então eles tiveram que baixar a vazão no mínimo possível, para não ter um acidente. Quando você fala da área de automação, indústria, é muito perigoso ter acidente, né? Imagina, a pressão vai muito alta, aqueles tubos estão ao redor da estrada. Né? Combustível, não pode brincar, né? Aí, na hora que veio a extorsão, o presidente dessa empresa teve que ir no Senado e falar lá junto ao Tesouro, olha, eu estou sendo extorquido, estão me pedindo tantos milhões de dólares, eu não tenho o que fazer, eu tenho que pagar. E ele diz, foi a decisão mais difícil que eu tive que fazer na minha vida como executivo. E já era um executivo de muito tempo de mercado. Como era um ataque muito grande, que impactava a soberania nacional, infraestrutura crítica, foi um dos poucos que o FBI conseguiu entrar no meio do processo. Na hora que o pagamento foi feito, eles interceptaram, conseguiram recuperar boa parte, acho que até prender algumas pessoas, mas teve que ser um ataque de dezenas de milhões de dólares. Você acha que dá para fazer da nossa empresa aqui do lado, da startup Não. que está acabando de criar? A melhor abordagem é a prevenção. Caramba, cara. Complicado, né? Muito. Porque a gente não imagina, né? A gente acha que é uma pessoa que está dentro de casa lá, que resolveu invadir lá a empresa e foi lá e... Muito profissionalizado. Olha só. É uma equipe, tem uma equipe trabalhando nisso, uma estrutura, com treinamento, com... os dois que me chamaram a atenção. O pessoal fala assim, mas IA, o pessoal tem usado muito IA para fazer os ataques? Sim. Não necessariamente, porque enquanto eu estou fazendo o ataque básico e o pessoal não tem o duplo fator de autenticação e a senha é fácil, para que eu vou usar IA? Eu vou lá e vou
Assim é fácil. Eu vou lá, tem um sistema que você não faz revisão de código. Ele está exposto. Um computador que, através de engenharia social, alguém clicou no link porque tem uma promoção da Black Friday que está chegando. Né? Então, isso ainda funciona muito. Então, para que eu vou mudar o meu modus operandi se o básico está funcionando? Mas quando você vai para aqueles ataques de nação, aí acontece. Olha só, uma empresa chinesa convidou o CFO para participar de uma reunião com todos os executivos, através de uma plataforma ali de reuniões. Né? Durante essa reunião foram aprovados 5 pagamentos, totalizando 25 milhões de dólares. Todos fraudulentos. A única pessoa real da empresa era o CFO. Todos os outros eram gerados por inteligência artificial. Cara, como que o CFO vai passar por uma dessa? Lógico que devia ter um workflow de aprovação mais estruturado, mais robusto, mas, gente, o CFO está lá, o investidor batendo na cabeça dele, o CEO falando que tem que fazer o pagamento ali, senão eles vão perder tem essa comoção que ele faz o pagamento. E as pessoas da reunião era tudo inteligência artificial. Tudo inteligência artificial. Cara, e só para fechar mais um, assim, para deixar vocês... É um filme. Um pouco mais preocupados. Teve uma empresa da área de segurança, com uma maturidade alta, né? Ela colocou uma vaga. Essa vaga que foi publicada, várias pessoas se candidataram. Teve uma que destoou de tão boa que essa pessoa era. Fizeram várias reuniões. Um americano, suposto americano, né, para preencher essa vaga. Tudo certo, background check, tudo certo. Na hora que mandaram um computador para ele, que o computador foi conectar na rede, a parte do sistema de monitoramento de segurança parecia uma árvore de Natal. Malware para tudo quanto é lado. E depois eles foram descobrir que era uma pessoa de um outro país, que, né, os Estados Unidos não tinha tanta relação ali, que estava entrando como espião. Toda a entrevista, inteligência artificial. Todo background check, engenharia social para ligar para as pessoas que estavam supostamente representando essas empresas que ele nunca trabalhou, porque ele era desse outro país. Incrível, não? Quer dizer, tudo estruturado e para dar o tombo, para entrar na empresa. Pedrão, rapidinho, que só vou fazer uma pausa rapidinho para pedir para a galera que está nos acompanhando aí no chat, ao vivo, podem fazer as perguntas, tá? O Nicolas vai responder. O papo tá muito bom hoje. E lembrando também para todo mundo curtir aí, dar o seu likezinho, se inscrever no canal e nos seguir lá no @Codificado Podcast no Instagram. Só para não esquecerem, tá? Compartilhem também, que é importante pra gente. A gente sempre tá trazendo aqui bastante informação. Hoje, Pedrão bateu pesado, hein, cara? Hoje o Nicolas veio com tudo. Tá louco. E o Nicolas, vale a pena lembrar que ele tá na nossa relação desde quando a gente abriu o podcast há 6 meses atrás. Ah, é verdade. Foi desde aquela época. Desde aquela época. Ô, Nicolas, tudo bem? Oi, Nicolas. Lembrando, repete seu podcast também, Nicolas? É Conselho e Conselheiros. Então a gente tem 2 outros participantes. Um é o Glauco Sampaio, que também está nessa jornada de conselheiro. Outro é o Cristiano Adjuto, ele é o CISO da B3, da Bolsa de Valores. E a gente sempre convida os conselheiros para compartilharem a experiência deles. E o viés é isso, Fala de risco. A gente fez uma temporada inteira, os 10 primeiros episódios, que era focado em cibersegurança. Agora não, já está entrando ética, diversidade, a parte de conformidade, dados, privacidade. Então a gente está ampliando um pouco mais esses temas, porque o desafio é isso, né? A área técnica ainda fala muito tecniquez. A área técnica tem dificuldade de entender do negócio. Então esses conselheiros vão para lá e falam, olha, se você quiser abordar esses temas, venha com esse olhar. Tenha, né, esses indicadores, porque daí a conversa fica propositiva. E esse trabalho de conselheiro também, porque, por exemplo, muitas empresas têm conselho, vamos dizer assim, há muito tempo, mas de um período para cá, de 4, 5 anos para cá, começou a crescer, praticamente todo mundo fala nisso, né? Como é que você está vendo isso? Eu comecei a olhar para isso quando os meus projetos não eram aprovados e o responsável da empresa, da área técnica, me dizia, o conselho não aprovou. O conselho não aprovou. Mas que diacho de conselho é esse, gente? Né? Por que não aprova? É importante, tem o risco da empresa, tem a exposição. Eu falei, olha, para eu conseguir me comunicar melhor com eles, eu vou fazer esse curso de conselheiro. Fiz o curso da Dom Cabral, foi no início da pandemia, 2021, se não me engano. E aí tive no curso de conselheiros, ali eu já vi que seria difícil eu ser um conselheiro das empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem o conselho administrativo, né? É uma agenda muito pesada, grandes decisões têm que ser tomadas, tem que ter muito mais experiência de mercado, mas naquela época já estava abrindo o quê? Conselhos consultivos. Então você que tem uma startup, de repente você não pode bancar um grande CFO, mas ele pode estar ali fazendo 2 reuniões mensais, uma reunião mensal como conselheiro,
para você já começar a empresa estruturada. Uma revenda que nunca vendeu cibersegurança pode me contratar por um período para ser um conselheiro que eu vou ajudar a criar o portfólio, ajudar na estratégia de go-to-market. Eu nunca vou ser executivo. O slogan do conselheiro é nose in, hands out. Então, nariz dentro, mas mãos fora. As decisões e as execuções são dos executivos. Eu posso chegar a te dar um conselho e você não aceitar, e está tudo bem. Sim. É uma questão, né, de dinâmica, né? Porque o papel do conselheiro, a gente tem que lembrar, é garantir a perpetuidade da empresa e gerar valor ao negócio. Então, essa dinâmica funciona muito bem. Mas, mesmo assim, empresa que tem mais governança, ela tem um conselho administrativo, tem vários comitês. Então, tem um comitê de conformidade, comitê de risco, comitê de cibersegurança. Então, eu estou entrando como conselheiro externo dentro do comitê de risco ou dentro de cibersegurança para trazer essa visão de mercado. Mas continua com a figura do CISO, continua com o conselheiro de administração, mas a empresa ganha muito com alguém vindo de fora e compartilhando essa experiência. E só uma última coisa, o que a gente tem que lembrar é que conselheiro tem tempo de validade. Então, como está virando meio que uma moda essa parte de conselheiro, não é para você ter uma renda adicional, não é para você se aposentar e ser conselheiro, você continua estudando muito, sendo muito ativo, mas a partir do momento que nessa empresa eu já compartilhei todo o meu conhecimento, talvez agora que é o foco a expansão internacional, a cadeira não seja minha. Sai o Nicolas e entra alguém com uma baita experiência em expansão internacional. Então tem que ter essa troca sadia, né, para sempre a empresa estar se beneficiando de quem está ali do lado deles. Porque estagna também o cara, Total. né? Ele tá ali, a empresa evoluiu e o cara ficou estagnado. Ô, Nicolas, sobre criptomoeda, cara, hoje, com o crescimento da cripto, os ataques aumentaram ou você acha que a segurança aumentou mais ainda porque agora tem grana, né? No caso, a cripto em jogo? A cripto proporcionou alguns modelos de negócio bem interessantes que a gente não conseguiria ter antes. Sempre teria que ter um governo regulamentando isso, aquilo, outro. Então, por bem, a gente consegue fazer coisas incríveis. Mas também acabou abrindo uma porta para que esses resgates fossem pagos em criptomoeda, fossem para uma carteira, depois elas fossem dispersadas para outra. Mas o modelo, gente, é o mesmo modelo que tem hoje. Na hora que você caiu no golpe do Pix, é o mesmo modus operandi. Vai para uma conta, que depois vai para outras contas de laranjas, que depois alguém vai lá, lava o dinheiro e chega no colo de alguém. Com a criptomoeda é a mesma coisa, o modus operandi não mudou, mas escalou um pouco, principalmente nessa parte de resgate cibernético. Mas a cripto, ela corre por fora, né? Você não consegue rastrear a cripto, ou consegue? Aquele ataque que eu falei antes da Colonial Pipeline, eles conseguiram colocar alguns gatilhos que rastreia, mas você não escala, porque é muito complexo você colocar aquilo ali dentro, né? Uhum. Então, se você vai fazer uma operação dessa, tem que ter um prejuízo muito grande para todo mundo se engajar, ou ser uma exposição para aquele país que está sofrendo esse ataque. Não é uma coisa simples de se fazer, a gente não pode contar que vai conseguir ter o retorno disso aí. Mais uma vez, prevenção é o mais importante. Não vai conseguir recuperar o dinheiro, a moeda. Não vai ter como. Vai perder. Vai. Existem criptos assim, falsas que tendem a ser coisas de hackers e tipo um ataque... Porque tem várias moedas hoje, né, no mercado. Sim. Existem, já ouviu falar já de cripto que, isso aqui na verdade é um golpe, é um gatilho para uma entrada? Eu não sou o maior especialista em cripto, eu não sei te dizer, mas até onde eu conheço das que eu estudei, é difícil você ter alguma coisa que seja tão fácil assim de não existir de verdade. Ele existe, tem pouca relevância. O que eu vi mais de golpe são daquelas, como que chama? Corretoras de cripto, talvez seja esse nome, né? Que nessa de fazer as transações, a cripto varia muito, a pessoa fica descapitalizada e no final do dia não consegue pagar ali quem está fazendo o trade, né? Agora, tem algumas que fazem isso e se dão mal, né? Até tentavam ter uma boa gestão, mas teve algumas que foram criadas realmente para ser um golpe. Aí isso é o que não é admissível. Né? Vamos voltar um pouquinho, que o papo tá bom, mas vamos voltar um pouquinho para mais caseiro, pro sorro lá, para a empresa pequena e para a pessoa física. Qual o tombo, vamos colocar o tombo, né? Mais comum, né? Hoje, com o que a gente tem aqui no celular, que é banco e gente ligando, e como é que a gente se previne em relação a isso? Porque, por exemplo, o celular troca 40 vezes por dia, vamos entrando nisso, e a gente tem que ter uma prevenção e você está correndo risco ali o dia todo, né? E as empresas, por exemplo, você recebe boleto falso, por exemplo, hoje é uma coisa diária, assim, a gente tem boleto falso o dia todo, entendeu?
Então, quer dizer, a mesma coisa. O cara entrou dentro daquela empresa, hackeou lá a saída do DDA dele e tá trocando o endereço de pagamento lá, o código de barra lá, para o cliente pagar. Como é que você vê isso e como é que você coloca lá? Vamos falar um pouquinho mais embaixo aqui da pessoa física, da empresa pequena. Essa semana, só para falar de empresa grande, mais uma vez, que a gente acha que só vai acontecer com empresa pequena, grandes empresas de tecnologia da parte de redes sociais prenderam uma pessoa que conseguiu fazer com que ela pagasse mais de 100 milhões de dólares em boletos falsos. Vê? Entendeu? Não é só... Então, o que é o mais importante a gente identificar? Um negócio chamado engenharia social. Isso tem a ver só com tecnologia? Não. Lembra antigamente que você estava na porta de uma lotérica, alguém chegava com um bilhete premiado e falava assim, cara, olha só, eu ganhei isso aqui, mas não vou ter tempo para pegar e tal, me dá tantos aqui, R$1.000. Me dá R$200, me dá 1.200, me dá R$1.000 que eu tô saindo aí. Exatamente. Mas o bilhete era da semana passada. Isso, então essa parte da engenharia social, ela existe no dia a dia normal e também vai existir na área de tecnologia. Mas são duas coisas que movem isso que são as principais no meu ponto de vista, que são você ter uma ganância, né, de você falar assim, caramba, esse telefone era para ser 10 mil, tá por 5 mil. Gente, tem alguma coisa errada. Sim. Tem que desconfiar, entendeu? Ou tem a outra que é te deixar muito emotivo. Eu tô com a tua filha aqui, eu tô te sequestrando, você tem que pagar agora, ou teu filho sofreu um acidente, tem que adiantar o dinheiro do resgate e tal. Nessa hora, a melhor coisa é respirar fundo e ter uma tranquilidade. Peraí, eu tenho o telefone da minha filha. Pedrão, liga lá para minha filha, vê se ela está bem. Já aconteceu comigo isso. Isso. Ou vem um e-mail falando, o teu limite de crédito acabou, você vai ficar sem dinheiro. Você tem que ir lá e pagar isso aqui agora, ou digitar o teu número de cartão de crédito. Respira. Gente, eu conheço o gerente do meu banco, hoje tem um aplicativo, deixa eu entrar no meu aplicativo, ver se está tudo bem. Então, essa questão da urgência ou da ganância acaba levando a pessoa a clicar, a fazer, a continuar uma conversa. Desliga. Porque, gente, nenhum banco vai lá e fecha a tua conta da noite pro dia. Você vai ter ali, né, um certo diálogo. E normalmente é falando ao telefone ou indo na agência. Então, na dúvida, volta para os meios tradicionais. E ligações assim, né? Confirme a tua compra na Casas Bahia, R$6.800. Eu não sei nem onde tem Casas Bahia, por exemplo. R$6.800, nunca comprei nada. E é todo dia. Todo dia. Imagino que é uma indústria isso, né? Sim. Fica jogando mensagem ali e você tem que confirmar, ele vai te pedir os dados, aí entrou na tua conta. Exato. Outra coisa que é super importante... E é uma ferramenta de hacker. Né? Exatamente. Ele faz não sei quantas ligações para conseguir, né? Manda não sei quantos e-mails para conseguir. Então, a primeira dica que eu dou para todos vocês, habilitem o duplo fator de autenticação. Toda rede social tem esse duplo fator de autenticação. O teu WhatsApp tem o duplo fator de autenticação e nas empresas também. Porque, gente, é difícil falar isso, mas o pessoal já sabe as nossas senhas. As nossas senhas já vazaram na internet. Ou nós usamos senhas que nos ajudam a lembrar. Mas eu tenho uma senha complexa. Falo, a minha senha vai ser Nicolas com N maiúsculo, @ o ano que eu... não pode ter o ano. Não, coloca lá... 1, 2, 3. Qualquer coisa desse tipo. Então vai ter número, caractere especial, maiúscula, 3, minúscula. Tentativa é meio padrão. Exatamente. Então assim, esqueçam da senha. É importante ter a senha, mas tem que ter uma outra maneira de você validar que você é você. Por mais que o atacante descubra a tua senha, ele não vai ter esse segundo fator. E tem vários aplicativos, gente. Tem da Microsoft, tem da Google, é de graça. Habilitem essa autenticação. É muito importante. Porque assim, lembra aquele ataque do WhatsApp que mandava o link, você clicava, você perdia o WhatsApp na hora? Sim. Quantos influenciadores, Instagram na hora que também. perderam o Instagram, que era o meio deles ganhar dinheiro, não tinham o duplo fator. Outro que é importante, sempre que saem essas correções de segurança que as empresas disponibilizam, né, são os patches de atualizações, correções de segurança, apliquem. Porque se a empresa já está falando para o mercado que tem essa vulnerabilidade, o atacante já sabe disso há muito tempo. Então, porque ela faz depois, né? Depois, entendeu? Então tem que estar lá. E outra coisa é o backup, né? A gente tem esquecido do backup. E hoje tem ferramentas, né? Fazem isso automatizado, fazem em nuvem, né? Porque, gente, se perdeu, criptografou os dados, você tem que ter um lugar seguro para fazer o retorno das suas aplicações. Existe diferença de ataque no celular, tablet ou laptop, por exemplo? O modus operandi é sempre o mesmo, né? Te induzir a clicar, te induzir a abrir um arquivo e ele vai explorar alguma vulnerabilidade que tem naquele dispositivo. O dispositivo não interessa. Não, lógico que você pega assim, uma plataforma que é mais popular, que tem em mais lugares, tipo o Android,
ele acaba, né, tendo ali também uma ferramenta, a store dele é mais aberta, então ele, por definição, já é um sistema um pouco mais aberto. Ele acaba sendo um pouco mais vulnerável, né? O iOS ele já é mais fechado, né? Tem que ser no hardware dele, tem que ser isso, mas também tem vulnerabilidade, não vamos falar que não tem. O macOS também tem, então sempre tem que tomar cuidado, independente do dispositivo. Uma outra coisa que o pessoal comete um erro enorme: é o computador da empresa, a empresa está se preocupando, vou lá e clico e abro tudo. Esquece, gente. É responsabilidade sua. Você tem que zelar pela segurança da empresa também. Não faça isso. Usa o computador da empresa para entrar em tudo que é lugar. E aí clica em tudo que é lugar. Exato. E dá um problema, fala, o que eu faço agora? É fácil identificar quando você clicou, por exemplo, baixou um aplicativo estranho, que é uma invasão? É fácil identificar ou não? Para o usuário normal, não. Tá? Para a empresa, ela tem mecanismos que vão identificar. Mas qual que às vezes é o problema? Na hora que você foi lá, clicou e você viu que, opa, acho que não era, deu aquele frio na barriga, normalmente o pessoal fecha o computador e sai correndo. Nessa hora, lógico, é bom que a empresa proporcione um ambiente seguro para que essa pessoa respire, ligue e fale, gente, acho que eu cliquei num negócio aqui que não era para clicar. Ela é a vítima zero. É muito mais fácil para o pessoal de segurança remediar aquilo ali do que você sai correndo para casa e depois de 48 horas já está em tudo quanto é lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então de você ter essa consciência do que você está clicando, do que você está fazendo. Agora, no computador de casa, olha só o desafio. Às vezes não tem tanto esse monitoramento, mas do computador de casa você acessou algum sistema da empresa. Mas aquele atacante tinha deixado dormente um sisteminha dele ali. Na hora que ele deixou dormente, você começa a acessar as informações da empresa ou seus dados bancários, ele começa a coletar esses dados, a senha, os acessos, os dados, e ele fica comunicando com o servidor do atacante. Olha, o Nicolas acessou isso, essa é a senha, essa é a empresa dele. Então, na hora que isso é consolidado, tem um mercado enorme na Dark Web vendendo isso. Então, na hora que eu quero fazer o atacante para a empresa X, eu vou nesse mercado, falo, olha, eu quero informações dessa empresa. São essas informações que eu tenho. Através disso aqui, ele gera um ataque que a chance de dar sucesso é muito maior, porque ele está super direcionado, né? E o outro é você realmente extorquir alguém da empresa para te dar o dado, já está para a cara do gol. E o grande desafio é, os ataques que não são nem para a gente, nem para o nosso país, nem para a nossa empresa, a gente acaba sendo um dano colateral. Que na hora que você solta um ataque na internet, é difícil você controlar e falar assim, só vai para o Kiko. Não, vai para tudo. Vai pegar o Pedrão ali que também estava com aquela exposição. Então, duplo fator de autenticação, atualizações e o backup, todo mundo tem que ter, pessoalmente, profissionalmente. Esse duplo fator, aonde que acessa? O duplo fator é assim, você está lá no teu WhatsApp, você vai em configurações, ele tem lá dupla autenticação. Você vai no teu Instagram, configurações, no teu LinkedIn, sempre em configurações tem um itemzinho segurança e você habilita. Aí você vai baixar o Authenticator ou da Microsoft ou da Google e ele vai falar assim, quero atrelar essa autenticação da minha aplicação com esse Authenticator. Então na hora que você colocou a tua senha, ele sempre vai pedir um código randômico que esses Authenticators geram. Então por mais que a tua senha vaze, você consegue ter essa checagem que o atacante não vai ter. Ele só vai ter a tua senha. Sim, que é aquele 42808. Isso. A mesma coisa do banco. Você não coloca lá um códigozinho para você acessar o banco, também para transação? É isso. E tem que usar biometria. Hoje, a maioria dos dispositivos, os mais modernos, já tem alguma biometria. Né? Essa biometria é importante, ou aquela do dedinho ali no teclado. Né? Então você nem precisaria do Authenticator. Você já faz através dessas autenticações mais fortes. Já diminui um pouco. Poxa, ajuda bastante. Hein? Ajuda. A tecnologia atrapalha e ajuda ao mesmo tempo, né? Sim. É impressionante. Vamos... algumas perguntas aqui pro Nicolas. Pode ser, Pedrão? Estou à sua disposição. Ou você tá com alguma bala na agulha aí? Não, ele falou tudo, não precisei nem, gastei que é isso? É só o primeiro papo. Então, mandando um abraço a todos aí que estão conosco nesse momento. Matheus Silvino, Luciano de Lório, pessoal da administração, Fernando Matkovic, Laura Vecchioli perguntou aqui, a empresa onde eu trabalho nos obriga recorrentemente a fazer cursos sobre cibersegurança, assinar termos de responsabilidade e marcar e-mails e documentos como públicos, privados, etc. Bela política. Às vezes as pessoas acabam falando assim, poxa, isso aí me atrapalha, não me ajuda no dia a dia. E sempre tem uma balança que é muito difícil de fazer, que é o quê? Quanto mais processos eu colocar, mais seguro eu fico. Mas vai impactar
a experiência do usuário, né? Então a gente tem que sempre balancear isso. O treinamento, acho que mês que vem é o mês da cibersegurança. Então a maioria das empresas estão fazendo esses treinamentos. E é importante fazer, não tem como. Para você entender como que esses ataques estão acontecendo, e tem que ser uma reciclagem contínua, né? Porque todo ano muda, sempre entram pessoas novas, colaboradores novos na empresa. Então esse treinamento ele é muito importante, mas não é só para o usuário. O que eu falo para o pessoal é que os executivos têm que fazer essas simulações de ataque. Então, gente, a empresa está criptografada. O que a gente faz? Para quem que a gente liga? Quem que a gente aciona? Senhor presidente, escreve a comunicação aqui. E aí depois tem um debriefing que você fala, olha, se você se comunicar desse jeito, olha como que seria a notícia no jornal. Se você se comunicar desse jeito ou tiver pago, não tem resposta certa ou errada, mas você vai começar a entender o impacto. Então o pessoal começa a treinar bem isso. E o que ela falou é muito importante, gente, porque assim, eu falei do backup que é muito importante, mas se você tem capacidade de criptografar os dados, por mais que o atacante roube a sua informação, ele não vai conseguir abrir, porque está criptografado. Só você tem essa chave. Então fica melhor. Notebook, perdi no Uber. Pegaram, está criptografado, eu estou mais tranquilo. Sim, se perdeu o hardware. Se não, eu vou estar bem preocupado. Então na hora que o atacante entrou, chegou no banco de dados, a maioria dos ataques que tem que roubam informação, não teve nenhuma atividade de descriptografar. O banco de dados estava aberto, ou os dados estavam numa planilha. Lógico, falando de ataques de nações, se eles pegam uma base de dados criptografada importante, a partir do momento que eles tiverem acesso à criptografia quântica, eles vão tentar, né, de alguma maneira, quebrar isso, mas não é algo que está acontecendo agora. Então, se você criptografa esses dados, é muito importante. Então, na hora que você está desenvolvendo a estratégia de lançamento de um novo produto, tem que clicar lá e colocar informação privilegiada, informação, né? Cada empresa tem ali uma classificação, mas normalmente é informação sigilosa, informação interna e informação pública. Pública vai para todo mundo. Interna é a gente fazendo alguma coisa, mas que não tenha, trocando informação de alguma coisa, mas que não tenha nenhum dado estratégico. Mas se eu estou desenvolvendo a nova fórmula de um remédio, desenvolvendo um novo telefone, gente, tem que estar criptografado esse dado. Ô, Nicolas, vai vazar. Pequenas empresas e médias de São Paulo, quantos por cento hoje você tem essa informação de que já tem uma cibersegurança? Você já tem, e grande, vai, em São Paulo, quantos por cento você acha que já tem? De porcentagem eu não vou saber te dizer. O que eu te digo se a gente olha países mais maduros, que têm mais regulamentação, eles tendem a ter uma maturidade maior. Por quê? É uma obrigação. Ele vai lá e faz. Então a gente está falando de uma Europa, por exemplo, Estados Unidos. Não é? Então países mais maduros tendem a ter mais regulamentação. Empresas listadas na Bolsa de Valores também tem um monte de regulamentação. Então as empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores tendem a ter ali uma maturidade um pouco maior. Empresas da área financeira, porque elas conseguem ver a fraude, elas conseguem quantificar. Então elas vão lá e fazem um maior investimento. Empresas que eram mais da indústria, empresas que eram, né, da área de educação, acabaram não investindo tanto quanto deveriam, que tinha aquela máxima de falar assim, não, eu não sou um banco, não preciso investir. Não tem necessidade. Gente... Mas aí entra o valor. É caro uma empresa fazer essa segurança? Caro é perder tudo. Não, assim, tô dizendo assim, né? porque como não tem uma cultura, você não tinha aquela linha no budget. Certo. Na hora que as empresas têm... se uma empresa pouco madura, vamos falar dessas primeiras, quanto que você investe em TI? 5% tem que ser segurança. Nicolas, o exemplo, acho bem simples, é assim, ó. Eu converso com empresas de todos os tamanhos. Então, desde, por exemplo, que você citou, listadas na bolsa ou não, pequenas ou grandes. Então, você tem empresa pequena, lá 50 funcionários, um exemplo, tem 50 notebooks, um exemplo, e tem 3 máquinas de spare. Se quebrar, tem um notebook aqui. Legal? Então, isso é um fator de segurança. O funcionário não fica na mão. E você tem empresa que tem 3 mil funcionários e não tem uma máquina. Entendeu? Então, é a cultura da empresa. Mas isso eu ainda acho mais fácil justificar, porque ele está falando de produtividade. Quanto que tempo meu funcionário? Segurança não, ele fala que nunca aconteceu. Né? Eu acho que eu entendo que é a mesma coisa. Você tem empresa pequena, com alto nível de segurança, também, sim. Porque é desenvolvedor, trabalha com banco, e você tem empresas grandes. Entendeu? Eu tenho uma iniciativa que chama CyberScore. No ano passado, nós fizemos uma pesquisa junto com a Brasca para 109 empresas, das mais de 400 listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E de 100 pontos possíveis, a pontuação média dessas empresas foi 49. Então,
Então você está falando de um mercado mais regulado e com mais governança. 49 não é o ideal. Então a gente vai refazer a pesquisa de novo agora, acaba no final desse mês. Novembro, dia 29, lá na Arena B3, a gente vai lançar o resultado de 2024. A gente espera que cresça para esse segmento, mas a gente abriu para o mercado todo. Então vai ter educação, vai ter saúde, vai ter indústria. Aí eu vou conseguir trazer um retrato melhor de como está o cenário do Brasil. Entendi. Ó, Tamires Navarro pergunta aqui: existe uma distribuidora de informática que sofreu um tempo atrás roubo de dados e demorou para retomar as atividades? Existe alguma forma mais rápida e assertiva de retomar os danos causados pelo ataque? É sempre estratégia e treinamento, porque assim, na hora que você faz o backup de tudo, é importante, mas na hora que você vai retornar, não vai retornar em horas, vai retornar em dias, né? Então qual aplicação eu tenho que retomar primeiro? Será que é o meu e-commerce? Para o pessoal continuar colocando pedido, e na hora que eles ligarem para abrir chamado eu anoto no papel? Pode ser uma estratégia. Mas você tem que entender muito bem como funciona. Lembra aquela a sigla de governança BIA, Business Impact Analysis? Sim. Então, se você sentar e falar isso mesmo, gente, qual é o sistema que eu tenho que voltar primeiro? É esse. Então, ele vai retornar primeiro, mas o que ele retorna depois? Como que eu faço as outras áreas funcionarem? Vai ser de casa? Vai ser ligando? Não tem problema. Mas você tem uma boa estratégia, e normalmente as empresas que têm um pouquinho mais de estrutura, têm uma área de risco. Faça uma parceria com essa área de risco ou com a área de governança, para você conseguir, tira a tecnologia da mesa de discussão. Vamos falar de negócio. E na hora que você coloca o óculos do negócio, você tem as respostas. Então você estrutura isso, cria o teu plano e exercita. Isso vai te voltar a operar mais rápido. E essa empresa em questão aí, o que aconteceu? O roubo de dados foi lá fora, nos Estados Unidos, e é uma multinacional. E aqui no Brasil, eles conseguiram voltar o sistema parcial, exatamente o que você falou, está voltando por partes, porque você tem que ter a prioridade. Não adianta você voltar o front se você não fez o back-end, não fez lá dentro. Então, está voltando, e o Brasil tinha um sistema de backup. Olha só. Entendeu? E nos Estados Unidos, não. Empresas nativas digitais, gente, a nuvem tem uma arquitetura incrível. Tem algumas empresas que não têm backup para algumas coisas. Por quê? Na hora que destrói essas máquinas, que elas são criptografadas ou são impactadas, ele só destrói ela e sobe outras. Porque ele já tem imagem, já tem lá, sim, o dado tem em outro lugar, já está replicado não sei aonde. Sim. Então, na hora que você é uma nativa digital, pense com a cabeça de nuvem, uma cabeça moderna. Não vá pegar os seus, essa estratégia antiga e só... Tudo está na nuvem. O hardware é hardware. Isso, exatamente. A informação está aqui. Aí já é um outro mundo. Poucas empresas. Poucas empresas. Mas assim, o que eu digo, para as empresas pequenas, começa na nuvem. Na nuvem você já tem privacidade, sim, confidencialidade, já tem ali a parte de controles de segurança. Então, na hora que você já habilita esses controles. Sim. Lógico, não é responsabilidade da nuvem, é uma responsabilidade compartilhada. Mas financeiramente é mais acessível você consumir o que está lá do que você comprar alguma coisa aqui do lado e instalar. Nós já estamos assim há quase 10 anos. Olha anos? Só. Desde 2017. Nas nuvens, 100%, não tem mais nada aqui dentro. Não tem um servidor aqui embaixo não rodando? Não, nada. Se amanhã eu resolver abrir em Campinas, eu abro em Campinas, só pegar os notebooks lá, abre, conecta, tá funcionando. Sim. Então, e é exatamente por causa disso, porque é o medo de queimar, o medo de perder, o medo de ser roubado. Sem dúvida. Porque quando aconteceu a pandemia, você viu que assim... Lembra que o pessoal falava, não dá para ir para tudo por digital? Não era uma questão de tecnologia, era uma questão de cultura. Que na hora que teve que fazer, todo mundo fez. E funcionou, né? Agora não quer voltar. Mesmo assim, a gente faz backup direto. Mesmo assim, a gente ainda constrói. E nós temos dois, né? Que a empresa que presta serviço para a gente faz um e a gente faz um outro. Tá perfeito. Resiliência. O nosso Matheus Silvino aqui, da nossa equipe, mandou aqui, realmente é um trabalho, né? Uma profissão, a atividade de hacker, né? Ele tá dando uma afirmada aqui. Você tinha falado lá atrás. Sim, exatamente. Super importante. Um outro dado que eu queria compartilhar com vocês é assim, hoje no mercado de cibersegurança tem 4 milhões de vagas que não são preenchidas. Quem está buscando uma profissão, venha para a nossa área. Não tem monotonia, é sempre bacana, tecnologia de ponta. E o que acaba acontecendo? Você ter esse gap de profissionais é muito ruim. Porque
Porque como que você vai conseguir, né, ter gente para ajudar a olhar melhor, a criar mais processos, a ajudar num processo de resposta a incidente? E não tem faculdade que vai formar tão rápido, né? Então as empresas estão abertas a receberem pessoas com um bom soft skill ali, com uma boa postura e tudo mais, e ajudar a treinar para que ela se desenvolva. Ou até mesmo quem está cansado da sua carreira de advogado, de marketing, fala com o pessoal de segurança, porque essas campanhas que ela estava falando da parte de educação, tem muito marketing para comunicar bem. Como que você cria uma campanha, um gamification para ficar bacana, né? LGPD, poxa, advogado, vem trabalhar com a gente em LGPD para ajudar as coisas a funcionarem de maneira adequada, né? Se ele não aguenta mais em fórum. Então dá para você migrar de outras áreas e ser bem recebido em cibersegurança. Uma pessoa que saiu do processamento de dados, né? E não começou uma área de TI, na faculdade, ela pode ingressar? Super bem-vindo. O pessoal também da área da indústria, que era a última empresa que eu estava antes, na indústria o pessoal fica 20, 30 anos e não consegue, às vezes, ter uma aceleração de remuneração, né, depois de tanto tempo. Mas ele tem um conhecimento incrível de como montou aquela linha de produção, né? Eles falam mais de PLC, de Schneider, de Honeywell, de Rockwell, né? Mas a gente tem que levar segurança para esse ambiente, porque ele não sai dessa área de automação, vem para a segurança, toma um banho de loja e ajuda o pessoal de cibersegurança que não tem essa linguagem do chão de fábrica. Olha que legal a dinâmica. Fica muito bom. Mais rápido. Manda seu e-mail pro pessoal fazer. Não, vai chegar um monte de currículo. Mas vê lá no LinkedIn. O LinkedIn tá valendo. Amanhã o neguinho vai estar estourando lá, velho. Aceita personal trainer lá também? Fazer aquela ginástica laboral, né? Não tem mais, né, a parte laboral. Não tem. O vagabundo não quer fazer mais nada. Ó, DGT Neto. Eu não sei a sigla aqui. Acho que a gente conhece, hein, Diogo? O que é? É o Neto. Teu primo, não é? É o primo do Diogo. Ah, tá. Com a modalidade home office, quais são os riscos que uma empresa corre e como prevenir? Sendo que seus colaboradores estão utilizando toda a estrutura da empresa remotamente. Abraço, Dendico Garcia Teneto. É isso. Obrigado pela pergunta, fera demais. É super importante primeiro entender essa dinâmica. Quando você foi para o trabalho remoto, você estendeu a tua empresa para dentro da casa de cada um dos colaboradores. E dentro da casa você tem uma rede sem fio, Wi-Fi, que teu filho está jogando, né? O teu marido está assistindo um streaming lá da vida, e é nessa mesma rede que você está acessando o conteúdo da empresa. Se essa rede da sua casa for atacada, você pode, né, abrir a porta para o atacante. Então, sempre que for acessar as informações da empresa, use o computador da empresa. Isso é muito importante. Se tem aquele acesso remoto através da VPN, eu já não sou muito fã de VPN, tem muitas maneiras de você acessar a aplicação direto de maneira mais segura, mas se tem a VPN, tem que ter o duplo fator de autenticação. E aquele roteador que está na sua casa, se você conseguir entrar na internet e ver um procedimento para mudar a senha padrão dele ou manter ele atualizado, é bom. Porque muitos atacantes vão nesse roteador através das operadoras e ficam monitorando tudo o que acontece. Ou se não, quando o técnico de informática for na sua casa ou algum afiliado ali que está mais conectado, tentem trocar a senha padrão do roteador. Porque eu te juro, você vai na internet e procura senha padrão roteador tal, tem toda a lista lá. Aí você fala, não, mentira que na minha casa vai estar com a senha padrão. Você entra lá, está com a senha padrão. Então tomem cuidado com isso, né? Dentro de casa, usa o computador da empresa para fazer as coisas da empresa, tenta manter a tua rede segura, né? Com isso você vai ter uma postura legal. Eu não sei se é isso que você está falando, mas em relação ao Wi-Fi, que eles falam, os caras estão atacando pelo Wi-Fi. Como é que se protege? Trocando senha. É isso? É trocando senha? Depende. Da sua casa é bom trocar senha porque você está se mantendo protegido. Agora, se você for no aeroporto, no hotel... Cara, eu não acessaria o meu banco de uma rede do aeroporto, entendeu? O cara consegue entrar, cara? Consegue, ele fica lá. Já tá lá. Ou às vezes ele cria uma senha, um Wi-Fi falso. Ele coloca lá o teu café... Não vou falar o nome aqui de uma cafeteria, mas uma cafeteria que te dá senha, que te dá acesso à internet. Ele cria, tipo, um fantasma do lado... E na hora que você vai acessar, em vez de você acessar a cafeteria, você acessa dele. Tudo que você está fazendo ali, ele está interceptando. Né? Então não façam isso. Assim, se tem que fazer um pagamento, alguma coisa, tenta fazer pelo celular, assim, na rede 4G, não na rede Wi-Fi, ou às vezes carregador também. Tem alguns carregadores de celular que vira quase um chupa-cabra. Você conectou ali para carregar, ele tem a parte de dados habilitada. Então enquanto... você está carregando, ele está roubando as informações que estão no teu celular. Entendi, cara. O Luciano de Lório mandou aqui, Nicolas, entendo que a prevenção é a opção mais econômica,
mas sabemos que todas as pequenas empresas têm recursos para investir. Qual o pacote mínimo de ferramentas você indicaria? O Luciano teve aqui com a gente semana passada na MacTech. Que legal. Então vamos lá. Desculpa voltar a insistir no duplo fator de autenticação, mas assim, gente, é uma coisa tão básica que vai te manter muito mais robusto nessa resiliência, né? Então, duplo fator de autenticação, a parte de antivírus, tem que ter, não tem como não ter. E se você já está acessando através do teu provedor, né? Todos os provedores hoje já tem um pacotinho de firewall para você dar segurança para a tua conexão na internet, né? Então já contrata do teu provedor essa segurança do teu link, antivírus para segurança do dispositivo, né? A parte do autenticação para sua credencial estar segura e fazer a parte do backup. Isso você não pode ficar sem. Ganha um pouco mais de maturidade. Olha, agora eu vou colocar um monitoramento, uma empresa que vai plugar aqui na minha infraestrutura e vai ficar olhando para ver se não está tendo infecção, se as máquinas não estão compartilhando dados maliciosos. Então aí você começa a contratar serviços externos. Mas para que começou, essa está ótimo. E quando eu vou falar com o executivo, olha a abordagem que eu falo. Quando você vai e cuida da prevenção, né, que você sabe muito melhor do que eu disso, na hora que você cuida um pouco da alimentação, faz um pouco de exercício, você ganha mais longevidade e não gasta tanto com remédio, não gasta tanto com o médico, tá ótimo. Mas se você não faz nada e vai para uma UTI, o preço fica tão alto e tua chance de sair de lá é tão baixa, ou sair com sequelas, não vale a pena correr esse risco, né? Então, se você quer garantir a perpetuidade do teu negócio, tem que ter uma linha de investimento cibersegurança. FM com vocês agora, by Boa night. Noite. Você tem que trabalhar, cara, nesse lance aí. A voz do cara... E agora com vocês, Mariah Carey. Cara, o Fernando Matkovic mandou aqui de novo. Matkovic, é isso, né? Martinkovic. Obrigado por assistir a gente. Mas se um hacker clonar seu smartphone, ele consegue também pegar a senha e segundo passo? Se ele normalmente quando clona o smartphone, ele está clonando o cartão. Eu posso estar errado, depois o pessoal me corrige ali, né? Então, quando você clona o cartão, você está com o teu número. Né? Então, o que acaba acontecendo às vezes você está lá com o teu celular, ele clonou o seu cartão. Na hora que você clicou lá, que ele dá um resetar a senha, ele vai mandar isso para o número que ele criou falso. E a partir dali ele muda todas as configurações do teu celular. Então ele, na verdade, acaba não clonando o hardware em si, mas o SIM card, né? A parte da comunicação, para ele desviar essa autenticação para ele lá. Mas se você tem o duplo fator de autenticação, aí você não correria esse risco. Boa. Codificortes mandou aqui. E os apps para salvar senhas, são seguros? Bem melhor do que você colocar isso num post-it ou dentro de um Excel, né? Usem esses apps que sejam conhecidos, né? Então, dentro do sistema operacional tem acho que é a One Password, que é um bem interessante para você utilizar, mas se você tiver com dificuldade de gravar senhas, minha sugestão primeiro, biometria, depois a questão ali da duplo fator de autenticação, e você colocar senhas que sejam uma frase, alguma coisa, né, parte de um poema que você goste, parte de algo que, né, você utiliza, mas não colocar só essa, né, parte de aniversário, de cachorro, isso acaba sendo muito ruim. Tá? São os cofres de senha, isso que eu queria lembrar. Cofre de senha é sempre uma boa abordagem. Coloca o nome da filha e põe o arroba. E a data de nascimento, que fica fácil. O I vira o número 1, né? O S vira o cifrão. Matheus Silvino mandou aqui, Nicolas, quem sofre mais ataques? Grandes empresas ou pessoas físicas? É uma coisa que a gente tem que lembrar, assim, a gente não é tão importante quanto a gente acha, né? Então, muitas vezes, quando a gente sofre o ataque, não foi para o Nicolas, não foi para a empresa do Nicolas, eu fui um dano colateral. Então, na hora que eu fiz esse, né, ataque em massa, quem cair, caiu. Quando a gente não está falando desses ataques de nações, então, então eu fiz um ataque muito grande, eu estou com o meu computador pessoal, eu caí, putz, deu. Porque a empresa que está fazendo o ataque, ela jogou ali para pescar 1000. Isso. O que eu consigo dizer é o seguinte, para essa parte de golpes, a pessoa física está caindo mais, né? Então a gente tem que sim, eu estou vendo os bancos aumentando um pouco as campanhas de conscientização, é super importante, né, ter esse tipo de campanha, porque golpe, quem está caindo mais é a população em geral. Os ataques hackers, esses mais complexos, cibernéticos, aí são mais as empresas do que as pessoas. Pô, falar em golpe, cara, quem tá com a gente aqui é o Carlos Magalhães, é o Karateka.
Karateka. Não. O Carlos Magalhães é o campeão de gamer. Carlos Magalhães. Pô, um abraço aí, Carlos. Desculpa passar você aí que eu tava nas perguntas. Você mandou um boa noite. Teve aqui com a gente, com a Priscila. Legal. Campeão de LOL. Olha só. Joga 5 horas por dia, nunca vi coisa igual. Pô, legal, hein? Jogar LOL, pô. Você joga? Eu jogo algumas coisas. Não joga nada. Eu jogo igual você, cachaça pra dentro. Lá em casa, todo mundo joga alguma coisa. Cara, é isso, né? Que legal, teve bastante pergunta, né? O pessoal gostou. A galera teve aí presente. Pô, obrigado, Nicolas. Caramba, cara. Hoje foi Bom, foi uma palestra, né? Aula. Foi uma palestra com 2... E ele domina o assunto, quer dizer, dominou o assunto e dominou a aula toda, deu a aula, né? Não, vocês fizeram perguntas muito pertinentes, obrigado. E a gente agradece, foi um papo rápido, né? 1 hora passou em 3 minutos. Nossa, 1 hora passou em 3 minutos. Foi, até estouramos um pouquinho o tempo aqui, obrigado para vocês que ficaram aí até agora com a gente. Obrigado, Nicolas. Pessoal que esteve com a gente aí no chat ao vivo. Lembrando o seu podcast novo, cara. Conselho e Conselheiros. Então, assistam lá para você ter mais conhecimento da parte de negócios executivas. Mas se você também precisar de uma palestra de educação para os seus usuários, também me contrate. Eu tenho atuado como palestrante ultimamente, principalmente novembro, né, que é o mês da cibersegurança. Já tem algumas palestras contratadas, mas mais uma vez, não é só no mês da cibersegurança. A parte de educação, proteção, é um investimento, uma educação contínua, porque tudo isso é muito dinâmico, né? Então... Seu Instagram, você tem lá da empresa ou não? O meu é que eu te falei lá, é criptografado, né? Então é Nicolas com Y e CH, nicholas.szuzco@gmail. Pode mandar o currículo, pode mandar perguntas ali. Nós vamos marcar o Nicolas no nosso Instagram do boa, valeu. Beleza? Já ajuda. E aí já ajuda, ou deixa na descrição do canal. O Wellington faz isso pra gente. E, cara, agradecer mais uma vez aí, Tamires mandando a Gorete mandando parabéns, maravilha. Carlos Magalhães deu risada aqui do meu erro de novo. Tamires mandou um papo muito bom, sucesso. Muito bom. Então, abraço pra vocês, estejam bem, estejam seguros. É isso aí. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Codificando. Carlos, obrigado. Codificado. Porque eu falei cando, desculpa. Normal. Gente, Codificado Podcast, versão tecnologia, mais uma vez, boa noite, até quarta-feira que vem, às 21h, ao vivo. Até! Obrigado. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e nos encontramos nos próximos. Valeu!